E aí pessoal, beleza? Vamos começar aqui mais um vídeo, o quinto vídeo da série IA do Zero. Nessa série, nesse episódio, vocês vão aprender a extrair informações dos seus e-mails, sem necessariamente ter que ir lá no e-mail, tá bom? Então, o e-mail vítima vai ser esse daqui. A minha intenção, o script que foi criado aqui pela própria IA, é que ele consiga extrair anexos de e-mail que possuam anexos, Então, eu vou criar uma interface em HTML, em que a partir dessa interface eu vou dar os comandos ali e ele vai lá no meu e-mail trazer as informações para nos mostrar e baixar os anexos de forma automática. Eu acho que eu vou baixar eles no Google Drive, e ali do Google Drive de repente a gente pode ir para um próximo episódio mostrando como é que eu posso organizar documentos dentro do meu computador, Então vamos lá. O prompt, ele tá extenso aqui, tá? Mas não fui eu que fiz. Então vocês vão ver que vão ter várias palavras muito específicas, muito particulares ali que a própria IA cria. Então não precisamos nos preocupar com isso, tá? Ele está falando aqui para atuar como um desenvolvedor full stack sênior, especialista em UI e UX, que é a interface e automação. Preciso que você crie o código completo em um sistema em um único HTML. Ele bota outras especificações técnicas aqui para uma aula prática de programação e automação. O sistema deve ter uma interface. Já vou deixar ele rodando aqui para a gente não perder muito tempo, Então já vou colocar aqui do lado e já vou pedir para ele rodar. Deve ter uma interface visual impressionante, moderna, tema escuro, animação, gradiente, piririm, pororó. Deixei aqui o e-mail que a gente vai usar. O projeto deve conter os seguintes requisitos funcionais e visuais. E aí sim, cabeçalho futurista, painel de controle, um botão de destaque que conecta ao Gmail, carrega o e-mail, E aí ele botou aqui efeitos de brilho, glow, campo de filtro rápido para buscar por nome do arquivo ou remetente, seção estatística, cards, resumo, total de e-mails varridos. E eu assim, na hora que eu fui criar o código, eu pedi para ele fazer dos 100 primeiros e-mails, e dentre os 100 primeiros, aqueles que tivessem anexo, Vamos ver se ele vai conseguir entender ou fazer isso, Ele colocou aqui também a tabela, grid de exibição dos 100 primeiros e-mails. E aí ele colocou aqui, a coluna tem que ter o status, remetente, assunto, enfim, simulação lógica funcional em JavaScript. Eu li isso aqui. Na verdade, eu não quero simular nada, eu quero que ele faça, até para a gente não perder tempo, que ele faça na real, que eu entendo que também vai ter que ter uma configuração no Gmail, Então isso aí já vai talvez demorar um pouquinho. Se eu não me engano, tem que pegar uma senha de acesso lá pro Gmail poder autorizar ele ter acesso aos e-mails, Ele já criou aqui um arquivo chamado index, com 300 e... Não criou ainda. Ele vai criar... Deixa eu ver se eu clicar aqui, Ele não criou. Criou sim. Criou, só não sei onde tá. Ah, tá. É que demorou um pouquinho, mas tá aqui, O index criou o index HTML. Deve ser isso. Então ele já terminou, já finalizou, tá? Para a gente enxergar esse index HTML, que é uma página web, tem duas formas. Eu posso ver aqui? Posso. Eu não gosto, porque fica muito apertado. Vou até abrir mais espaço aqui. É uma extensão. Você pode digitar aqui HTML
ele vai te dar várias opções aqui, ó, para você escolher. Se eu não me engano, eu estou usando esse HTML Normalizer. Se não for esse, é um desses aqui, tá? Mas não é importante, eu também nem gosto de usar muito. A ideia é... Você pode visualizar aqui, então, para visualizar, ele cria esse preview. Eu clico aqui no preview. Ele vai abrir aqui mesmo, ó, uma prévia do site, ó, tá aqui. Eu prefiro ir lá na pasta, então vou vir aqui na pasta IA do zero. Cadê, meu Deus do céu? Gente, tô cego. Ah, tá. IA do zero. Vim aqui na aula 5, que foi onde ele criou, e abriu o index, tá? Olha aqui, ó. Ele tá falando que tá online, tá sincronizando. Eu duvido muito, porque eu não fiz configuração nenhuma. Ó, criou um efeitozinho aqui. Tem um campo de busca. Ele traz um dashboardzinho com algumas informações. E aqui ele vai, acredito eu, listar todos os e-mails, né? Eu vou clicar aqui só por desencargo de consciência, porque eu duvido muito ele ter feito alguma coisa. Então, vou clicar aqui. Ele usou exemplos, ó, tá vendo? Mas isso aqui já é interessante para a gente ver como é que vai ficar. Não entendi esse status. Ah, entendi agora. O status é o seguinte: se tiver anexo, ele vai botar a gaivota aqui, e o anexo vai estar aqui e eu posso baixar ele. Se não tiver anexo, ele bota o X, né? Mostra aqui que não tem como. Poderia até eliminar essa caixa aqui, mas acredito que se eu tentar baixar um local onde não tem anexo, ele vai dar erro, né? Ele não deixa clicar, ó. Tem um botão, mas não aparece a mãozinha, ó. Esse aqui aparece a mãozinha, ó. Que legal, ó. Baixando anexo. Então ele criou no dashboard aqui, ele bota a quantidade de e-mail varrido, né? O espaço, ó. Isso aqui eu nem pedi, ele já coloca. Se eu quiser buscar, por exemplo, user 12, ó, ele filtra. Então já criou um sistema bacaninha aqui pra gente. Agora eu preciso conectar ele no nosso e-mail real. Tá, deixa eu arrumar isso aqui. Então vamos lá, vou falar assim, agora eu quero que conecte no meu e-mail real. E aí ele deu um erro porque acabou os meus créditos, e aí eu vou pro trunfo. Eu fiz isso mais ou menos por querer. Por quê? Aqui acabaram meus créditos e eu tô no meio de um projeto aqui com vocês, inclusive ao vivo. Cara, eu vou deixar de fazer o projeto, continuar porque acabou os créditos aqui da IA? Não, eu vou para a IA gratuita, né, que é o Open Code. Então eu fecho essa janela aqui que não vai mais me servir. Tem o Open Code aqui já aberto e eu vou falar assim, ó. Eu tenho que indicar agora para o Open Code aonde está esse meu projeto, né? Senão ele não vai entender nada. Tem um monte de pasta aqui com vários arquivos, é porque está fechadinho, ó, mas se eu começar a abrir vários arquivos, se eu não indicar para ele do que eu estou falando, né? Ele vai dar uma varada aqui sem precedentes. Então vamos lá aqui, ó. No arquivo index não é o da aula 1, é o da aula 5. Então vou fazer o seguinte, para diferenciar, eu vou renomear index 5 HTML. Provavelmente ele não vai achar porque tem que atualizar, né? Deixa eu ver, index, e não vai atualizar. Então eu só digito assim, ó, no arquivo index 5.html, quero que faça a conexão real com o meu e-mail do Gmail. Ele está usando aqui no Open Code, ele está usando o DeepSeek V4 Flash.
Tomara que eu tenha bastante tokens aqui e a gente consiga finalizar essa aula. Se ele não fizer, ele está lendo o arquivo, né? Tá lendo aqui o HTML e ele vai me instruir, ó. Se você já tem um cliente ID do Google Cloud para usar com Gmail API, eu vou colocar que não, obviamente. Essa aula tem o intuito de ensinar vocês e eu vou colocar que não. Eu tenho, né? Mas eu vou dizer que não, para a gente criar junto aqui. E eu acredito que agora ele vai me dar o passo a passo. Dito e feito, guia passo a passo para criar credenciais API. Criar projeto. Acesse o console cloud. Então vou dar segurar o Ctrl e clicar. Se eu não tivesse nenhum projeto, era só clicar. Eu acho que aparece aqui, ó, nessa parte aqui, criar projeto. Como eu já tenho um projeto, eu não preciso criar, né? Mas deixa eu clicar aqui e isso, ó. Tá vendo aqui? Novo projeto? Vamos fazer um do zero? Vamos lá. Novo projeto. Nome do projeto. IA do zero. Não sei se pode escrever assim separado. Você tem 8 projetos restantes na sua conta. Criar. Ele está criando aqui. Por enquanto está nesse Fênix. Tá? Enquanto não mudar e aparecer escrito aqui IA do zero, né, vou selecionar esse projeto, pronto, apareceu agora aqui IA do zero. Então significa que agora sim eu estou dentro desse projeto IA do zero. Tá? Vamos voltar lá para ele. Clique em selecionar no projeto, nome, aí ele pediu para colocar esse e-mail aqui, eu não coloquei esse e-mail. Cliquei em criar, criei o nome IA do zero. Com o projeto selecionado, vai aparecer serviço biblioteca. Então, vamos lá. Eu clico aqui, venho em API e serviços e venho aqui em biblioteca. Vê que é bem didático, né? E aí ele fala aqui, ó. Pesquise por Gmail API. Aí eu venho aqui e digito Gmail API, dou Enter. Achou aqui, ó, Gmail API, eu clico e ativo, tá? Então vai aparecer a opção para eu ativar aqui, ó. Vou ativar. Por quê? Porque eu quero usar o Gmail, tá? E eu não sei se ele vai falar ali, mas eu já vou fazer outra coisa também para a gente adiantar. Ele está ativando aqui. Como depois eu vou querer usar o Google Drive, eu vou botar aqui já Google Drive. Enter. Vou selecionar o Google Drive API e também vou ativar ele dentro desse mesmo projeto. Vou ativar o Google Drive, porque depois, se a gente quiser usar o Google Drive, já está, vamos dizer assim, configurado, tá bom? Vamos voltar lá. Vai em API, tela de consentimento OAuth. Escolha externo e criar. Então, vamos lá. Tela de permissão OAuth, consentimento e permissão, mesma coisa, tá? Tela de permissão OAuth. Ele pediu para eu criar o externo, né? Eu vou clicar aqui em vamos começar, porque não tem nada. Nome do aplicativo, eu vou colocar aula 5. Você pode colocar qualquer nome aqui, tá? E eu vou colocar o meu e-mail, avançar, público externo, avançar, endereço de e-mail de novo, avançar, concorda, continua e cria. Ele vai criando ali, ó, e-mail, ele vai dando aqui, ó, clique em salvar e continuar. Em escopos, clique adicionar ou remover escopos e ele pede para eu adicionar esse aqui. Então, vamos voltar lá. Beleza? Tá criado o projeto. Eu vou vir aqui agora em acesso a dados. Eu acho que tá aqui os escopos. Tá aqui os escopos. Adicionar ou remover escopos. Aqui eu só vou fazer uma coisa. Linhas por página, eu vou botar 100. Aqui no filtro, eu vou digitar aquilo que ele colocou e dar Enter.
Veja que ele achou aqui, ó, esse mesmo Gmail read-only. Eu vou ticar ele aqui e vou atualizar. Deixa eu ver se precisa de mais algum escopo. Salvar, continuar. Beleza. E aqui, ó, em usuário de teste, adicione seu e-mail. E é importante. Deixa eu ver se aparece usuário aqui. Não. Clientes. Em clientes, será que é aqui público-alvo? Vamos ver. Olha só, ele não direcionou direito, né? É público-alvo. Tá aqui, ó, em usuários de teste, eu clico em adicionar usuário e boto meu e-mail. Opa! Esse e-mail aqui, beleza. Eu cliquei em salvar e vou clicar de novo. O primeiro salvar, ele só joga o e-mail lá. Tá aqui o e-mail, tá? Então já criei um usuário. Ok? Agora credenciais OAuth. Vai em API Serviço Credenciais agora. Então eu volto aqui para os 3 pontinhos. API Serviço Credenciais. A gente estava na biblioteca. Agora credenciais. Aí ele fala para a gente criar uma ID do cliente OAuth. IDs do cliente OAuth. Tá? A gente tem que criar credenciais ID do cliente OAuth. Beleza. Tipo de aplicativo, aplicativo web. Então, tipo de aplicativo, aplicativo da web. O nome, vou botar aí a do 0. E aí ele vai agora configurar as URL. Ó, adicione HTTP para testar com Live Server. Ou o endereço onde seu HTML será servido. Eu vou na pedida dele aqui. Eu vou colocar isso em origens JavaScript. Tá aqui, ó, origens JavaScript autorizados. Adicionar o URI, dou Ctrl V, beleza. E o URIs de redirecionamento, ele pediu para eu deixar vazio. Essa daqui, ó, deixa vazio e clica em criar. Ele criou aqui, deu algumas credenciais. Copiar o cliente ID, uma janela mostrar, copie esse código, você vai colar no HTML. É esse aqui, ó, ID do cliente, cliente ID, é esse aqui. Copiar, eu vou borrar, obviamente, né? Eu vou borrar aqui, mas é só copiar o código que vai estar aqui. Também vou borrar minha chave secreta, tá? Tem aqui, ó, baixar o JSON. Por precaução, eu vou clicar em baixar o JSON, porque aí dentro do JSON tem todas as credenciais que ele precisa. Às vezes eu só pego esse arquivo, jogo lá dentro da pasta e falo assim, usa as informações do arquivo JSON. E aí ele consegue se virar, tá? Vou dar um OK aqui. E ele criou aqui o cliente OAuth IA do 0. Eu até entendo que possa parecer aqui um pouco complicado. Por isso eu vou copiar isso aqui tudo e vou deixar para vocês lá na descrição do vídeo, para que vocês possam também percorrer todo esse percurso aqui. É chato? É, mas se não fizer, você não vai conseguir progredir. Então tem que fazer, não tem jeito, tá bom? Ele pediu para eu informar o cliente ID. Então vamos lá. Cliente ID eu vou informar para ele. E ele disse que vai alterar para usar a API do Gmail real. Ou seja, o que é a API? É um mecanismo que permite ele se conectar com outros sistemas. No caso aqui vai ser o sistema do Gmail, tá? Então ele vai fazer essa conexão via API do Gmail de forma que ele consiga ir lá, ler, extrair as informações, trazer para dentro do nosso sisteminha aqui, tá? Que é esse HTML. Eu não sei se ele vai criar um servidor, às vezes vai precisar de um servidor local,
Se ele criar, eu até digo que é ótimo. Por quê? Porque vocês vão entender e ver o que é um servidor, né? Entender também meio que para que serve. E vai ser um plus na aula aqui que a gente consiga, de forma que a gente consiga ensinar vocês. E é o que eu tô falando. IA do zero, a gente começou lá na aula 1, a gente já está na aula 5, já falando de servidor, já fazendo configurações em API do Gmail. Então, assim, a gente vai se aprofundando um pouco mais. E isso é ótimo, ótimo para a gente ganhar essa bagagem, ganhar esse conhecimento. E se tiver muito rápido, avançando muito rápido, galera, bota nos comentários aí, diz se tá rápido mesmo, se, pô, não tô entendendo nada, cheguei até aqui, mas eu só consigo fazer as coisas copiando, eu tenho que ficar vendo o teu vídeo. Deixa eu entender como é que tá sendo essa comunicação minha com vocês, de forma que a gente possa, inclusive, facilitar, se for o caso, tá? Ele pode demorar um pouquinho aqui, então quando estiver pronto, eu retorno aqui para mostrar o resultado. Ok, voltando aqui, ele finalizou. E aí ele fala o seguinte, que a gente já conseguiu fazer a configuração, que agora ele vai fazer a conexão real. Mas ele diz o seguinte: sirva o arquivo com servidor local. E beleza, vamos aprender agora essa parte de servidor local, né? Então eu tenho que pedir, eu vou pedir para ele crie um servidor local, e ele diz que ele tem que estar com essa URL. Eu vou copiar ela aqui e vou falar assim: que funcione com a URL tal. Só isso. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu podia dizer para ele criar um servidor Python, né, alguma coisa nesse sentido. Mas por que precisa de um servidor? Porque esse arquivo aqui, ó, index.html, ele é um arquivo local. Então, quando eu abro ele e executo alguma coisa ali, ele não está exatamente na internet, ele não está na rede. Para eu colocar ele na rede, de forma que ele consiga se comunicar com o Gmail, que também está numa rede de internet, eu tenho que ter um servidor. Tá? Então o servidor ele serve para isso, para permitir essa conexão, tá? Que apesar de, é que eu não sei se eu me fiz por entender. Apesar de eu abrir esse documento aqui, ele parecer uma página, ele não é exatamente uma página aqui como a página do Gmail, tá? O Gmail ele tá, né, obviamente funcionando com a internet. Aqui não, aqui tá no H, meu Drive, tá, ou seja, ele tá localmente. Então tem que criar um host local, que eles chamam, né, um localhost. Ele tá pedindo permissões aqui para ele poder avançar. Eu tô confirmando. Eu não sei qual é o tipo de servidor que ele vai criar. Ele está dando um comando aqui para abrir o HTML. Pode ser que ele já rode esse servidor, vamos dizer assim, no background, né? Não é background. Eu não sei falar o nome do negócio. Mas quando ele terminar aqui, a gente volta para ver e entender o que ele fez. Pessoal, voltando aqui, deu um pequeno bug, mas eu já resolvi. O que eu fiz? Eu pedi para ele criar um arquivo Python que rodasse o servidor. E ele criou aqui, ó, tá? Esse é o arquivo Python. Então, o que eu tenho que fazer agora? E aí eu vou clicar aqui no arquivo Python e vou rodar ele, dar o play aqui em cima, tá? Play. E aí o que ele vai fazer, ó? Ele já falou aqui, ó, servidor rodando nesse endereço.
E ele tá dando a dica ali, ó, para eu apertar o Ctrl, segurar o Ctrl e dar um clique aqui. Quando eu faço isso, ele fica piscando aqui a minha pastinha, o meu Chrome, e ele listou o diretório aqui. Eu sei que o meu index HTML está no aula 5, eu clico aqui, clico no index HTML e ele vai abrir aqui a página. Vejam que agora não está mais H dois pontos, ou seja, ele não está mais local. Ele está agora rodando nesse servidor aqui, tá? Se eu clicar em conectar ao Gmail, ele vai pedir para eu logar a minha conta. Então vou fazer o login. Vou clicar em continuar e vou aceitar aqui, continuar. Ele está carregando os e-mails. Então, a princípio, ele já está indo lá no Gmail, fazendo a extração dos arquivos. Ó. Ele buscou só 30. Não sei porquê, mas ele pegou os 30. Né? Aqui, ó, no status, ele não fez o status como estava no outro lá. Né? E, a princípio, realmente nenhum desses aqui tem anexo. Então, não dá para baixar. Tá? Eu só vou fazer esse ajuste para ele aumentar a quantidade de e-mails e aí sim a gente conseguir ver se ele vai conseguir baixar, tá? E como ele vai baixar também esses arquivos. Se eu quisesse, eu já poderia direcionar, tá? Mas eu não vou fazer não. Eu vou deixar ele para ver como é que ele está fazendo. Então, depois que eu ajustar aqui, eu retorno. Bom, ele tá fazendo aqui, ele tá terminando. O que eu pedi para ele? Eu pensei assim, pô, em vez de ele ou no código toda hora ficar mudando a quantidade de e-mail que eu quero que ele busque, eu falei para ele, olha, ele tá acessando o meu PowerShell aqui, não sei o que ele vai fazer. Tomara que não seja besteira, mas enfim. O que eu fiz? Eu falei para no próprio sisteminha, no HTML, ele já me dá a opção de eu dizer para ele quantos e-mails eu quero que ele busque. E também se eu quero que ele busque e-mails que só tenha anexo, por exemplo. Então eu posso falar para ele assim que eu quero, deixa eu só minimizar, porque ele usou o PowerShell para rodar o servidor aqui, ó, tá? Então, essa janelinha aqui é como se fosse essa janela aqui embaixo. Como eu finalizei o processo aqui, não estou mais usando ela, ele, para poder rodar o servidor, ele abriu uma nova janela fora aqui do Antigravity, tá? Então, o servidor está rodando naquele mesmo endereço. Se eu fechar essa janela, ele vai parar com o servidor. Então, vou deixar ela aberta, eu só vou minimizar. E aqui, eu só vou atualizar.
Por quê? Porque é o mesmo endereço, tá? Agora tá aqui, ó. Máximo 20, todos os e-mails, só com anexo, sem anexo. Agora eu posso brincar melhor aqui. Então vou falar assim que eu quero os 20 e-mails que só tem anexo. Todos têm que ter anexo agora. Ele vai pedir para eu conectar de novo as credenciais do Google. Talvez não peça todas aquelas confirmações, não sei. Vai pedir. Não. Olha lá, começou já a procurar. E se tudo der certo, todos que ele trouxer, eu vou conseguir baixar os anexos. E só vai ter e-mail aqui que tem anexo. Eu acho que assim fica muito mais inteligente, né? Então vamos lá, 20. Ok, esse aqui tem um PNG como anexo. Esses aqui tem PDF como anexo. Deixa eu baixar esse aqui, ó, clicar em baixar. Olha aí, já baixou e tá certinho. Esse aqui é um anexo mesmo. Vamos conferir? Deixa eu voltar aqui. O e-mail é conciliação, piririm, parará. Eu vou lá no Gmail, vou pesquisar esse e-mail. Enter. LL Psicologia. Tem um anexo aqui. Vamos ver se é exatamente o mesmo anexo. Eu vou ter que borrar aqui as informações por causa da LGPD, tá bom, pessoal? Mas é o mesmo anexo. Então ele está baixando no meu computador, tá? Então a gente já conseguiu criar um sistema que eu consigo extrair o e-mail. Eu poderia criar um filtro aqui, em vez de ser anexo, ser o destinatário? Pode. Por exemplo, todas as minhas contas de energia, o remetente é a EDP, que tem um e-mail X lá. Eu poderia colocar aqui, eu quero ver todas as contas de energia que eu tenho que pagar. Ou então, melhor ainda, e a gente pode até avançar esse sisteminha para fazer isso nas próximas aulas. Eu posso criar um sistema aqui, em que eu já peça para ele identificar os novos e-mails ou e-mails a partir de tal data. Então, por exemplo, eu posso pesquisar a partir do dia 1º desse mês, de forma que ele encontre da EDP, que é a empresa de energia elétrica daqui, somente os e-mails da EDP que tem anexo, porque eu sei que aquele anexo é uma fatura. E ele já me traria um único e-mail já com a fatura para eu baixar e extrair o código de barra e pagar. Só que eu não preciso ter esse trabalho. Eu posso criar um sistema para ele já ficar monitorando o meu e-mail. Quando chegar um e-mail da EDP, ele já identificar, baixar esse e-mail num Google Drive, aplicar um outro script ali para trazer só o código de barra e, por exemplo, jogar esse código de barra no meu WhatsApp ou no meu Telegram. E aí eu receberia, assim que eu recebesse o e-mail, eu já receberia uma mensagem com código de barra, sabendo que era só copiar aquele código de barra para realizar o pagamento. Vocês estão entendendo aonde que a inteligência artificial ela consegue chegar no nível de automação? Então eu consigo fazer essas coisas. Basta eu me dedicar aqui, o meu tempo, obviamente, né? Pensar a forma em como fazer e aplicar isso, tá? Então, mas eu não sei fazer. Hoje em dia, isso aí virou a maior desculpa esfarrapada do mundo, porque você não precisa saber. Você precisa saber pedir, você precisa saber mostrar para ela onde você quer chegar. Se você explicar isso aí, ó, eu quero criar um sistema que fique monitorando o e-mail para quando chegar e-mail do remetente X, ele conseguir ter acesso, baixar o arquivo anexo, fazer a extração, né, do código de barra, dos números do código de barra, enfim.
Você consegue, tá? Eu já fiz uma aplicação assim, eu tô dizendo que você consegue porque eu já fiz, tá? Então, esse é o poder da IA. É o poder de você fazer automações para facilitar a sua vida, inclusive, tá? Então, bom, deu certo, tá aqui, sistema baixa, busca os e-mails, consegui criar filtros, tá bem legalzinho, tá bonitinho, tá? Então tá tudo certo aí. E de repente, para as próximas aulas, a gente pode pensar em implementar essa questão aí de extrair o código de barra, tá bom? Pessoal, obrigado aí, dá um joinha, dá um like, manda um comentário. Se tiver muito difícil, deixa eu saber para a gente poder ir ajustando, tá bom? Então, vou ficando por aqui e até a próxima aula.